Podemos, parente? Tudo ok aí? Ainda não? Só esperar liberar ali o link aí do pessoal online, que aí a gente já começa. Casa cheia. É mais que na PM do Amapá. Bem, pessoal, vamos lá. Vou me apresentando aqui. Quando tiver ok, só me dá o sinal, tá? Sou Fernando, sou professor de História aqui do Elite Concursos. Vou estar com vocês à frente de História do Maranhão e também dos tópicos de História do Brasil, tá? Queria antecipar para vocês algumas informações só. É que vão ter alguns tópicos que eu não vou trabalhar na mesma ordem que está no edital, né? A gente tem lá no edital dois, digamos, grupos de assuntos de história. A gente tem História do Brasil, tem História do Maranhão. Mas não existe História do Maranhão desconectada da História do Brasil. Então, para ficar um pouco mais didático, principalmente com aquela galera que já está há uma cara aí sem estudar história, educação básica, que já formou no ensino médio há muito tempo, eu vou tentar estabelecer uma ordem cronológica dos fatos. E sempre que possível a gente fazer a conexão entre assuntos de história geral e história do Brasil. Tem muita coisa repetitiva no edital. Por exemplo, tem lá um tópico, eu acho que é processo de independência do Brasil. Aí tá lá, adesão do Maranhão ao processo de independência do Brasil. São meio que o mesmo assunto, só que eles vão especificar algumas informações mais direcionadas, digamos assim. Então, vão ter alguns assuntos que a gente vai trabalhar numa mesma aula, como o caso desse aqui. Quando eu falo de França equinocial e fundação de São Luís, eu estou falando no mesmo contexto histórico, porque a fundação de São Luís surge a partir da fundação do forte. Então, está no contexto da consolidação da França equinocial, que é o domínio francês da região. E a Batalha de Guaxenduba é o processo de expulsão que os portugueses vão fazer, né, com a presença francesa ali. Então, é tudo no mesmo, digamos assim, evento histórico, no mesmo período, há conexão. Então, sempre que possível, a gente vai estar trabalhando esses assuntos de uma forma conectada, tá? Primeira informação importante. Uma outra questão importante é sobre o estilo de questão que o Sebrasp vem cobrar de você, que é o famoso certo ou errado, né? A PM do Maranhão ela já trabalhou com o Sebrasp em outros concursos, em outros processos seletivos, só que nunca tinha vindo, né? Quer dizer, eu acho que no último concurso que eles fizeram, eles organizaram nesse formato certo ou errado, mas você vai encontrar, por exemplo, quando você for estudar de forma individual na internet, você vai encontrar muitas questões do modelo de múltipla escolha. Para ficar mais próximo do que a banca deve vir a cobrar de você, a gente sempre vai estar trabalhando com algumas questões adaptadas. Então, quando tu olhar no material, tem uma questão ali, está escrito lá adaptada, significa que provavelmente ela era uma questão de múltipla escolha, que eu fiz esse processo de adaptação. Porque vai ter alguns assuntos que esse edital cobrou, que realmente não vai encontrar questões da PM, tu não vai encontrar questões dessa banca, né? Então, digamos que é uma senhora atualizada que eles deram com relação a esses conteúdos. Tudo bem? Tranquilo? E aí, porém, nada? Posso? Então vamos lá, meus queridos. Mais uma vez, boa noite para quem está em casa. Me chamo Fernando, sou professor de História do Maranhão, História do Brasil de vocês. Vou estar acompanhando vocês nessa trajetória, nessa longa trajetória que vocês vão trilhar até esta prova. E hoje a gente vai começar falando um pouco sobre a história da fundação do Maranhão, do Forte São Luís, do que futuramente será a cidade de São Luís, como ocorreu esse processo de ocupação do litoral norte do que hoje é o Brasil, quais foram as complexidades, os litígios, as disputas que envolveram isso. Só que antes de eu entrar propriamente no estabelecimento dos franceses no território do que hoje é o Maranhão, você precisa contextualizar o que está acontecendo no mundo todo naquele momento para que franceses saiam lá do velho continente, peguem embarcações e venham estabelecer colônias no litoral norte do Brasil. Queridos, o contexto aqui predominante é um contexto que envolve os séculos XV e XVI, principalmente, dos assuntos que a gente vai falar hoje, tá? E quando a gente fala desse contexto aqui, a gente está falando acerca do período que vai ser marcado pela chamada expansão marítima. Tá? Expansão marítima. O que foi isso? Queridos,
principalmente no final do século XV, início do século XVI, as monarquias europeias elas passaram por um processo de unificação política. O que é isso? A maioria dos países que a gente conhece hoje, Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, não existiam enquanto países. Eram um conglomerado de reinos, ducados, condados, repúblicas separados, né? E os primeiros países que conseguiram unificar as suas coroas, unir todas essas regiões, foram os países ibéricos, Espanha e Portugal. A partir do momento que eles unificam, eles vão ter um poder sobre um território muito maior, né? A partir daí o controle fica mais difícil. É criada uma nova estrutura burocrática, as monarquias, as coroas, elas passam a ter um número de súditos, de servos, de funcionários para administrar. Então, digamos que agora o Estado, ele, além de ser centralizado, ele demanda mais recursos. Então, para sustentar esse novo Estado que está surgindo, eles vão adotar uma política econômica chamada de mercantilismo, né? O mercantilismo ele se sustenta em alguns pilares. Quais são esses pilares, Fernando? Primeiro, uma das políticas mais fomentadas por esses estados é o metalismo. A riqueza de um país, a riqueza de um estado, era medida pela quantidade de metais preciosos que ela tinha no seu território. Outra característica desse período é a chamada balança comercial favorável. Um país, para ser rico, um país, para ter poder, ele precisava mais exportar do que importar. O que significa isso? Quando eu vendo, eu estou lucrando. Quando eu compro, eu estou gerando lucro para outro estado. Então, o país ele precisava ser o mais autossuficiente possível, comprar menos das outras nações europeias e vender mais, porque aí ele ia acumular muito mais capital do que as outras nações. A terceira característica que eu quero chamar a tua atenção aqui é que se você olha, por exemplo, para países como Portugal e Espanha, são muito pequenos, comparados até a estados brasileiros, são menores. Por exemplo, Portugal é menor que o estado de São Paulo. Fica à vontade. Menor do que o estado de São Paulo, né? Então, consequentemente, recursos naturais, as fontes de metais preciosos, elas são infimamente menores. E o que isso significa? Então, para fortalecer sua economia, essas potências europeias elas vão precisar se lançar ao mar, em busca de outros territórios, para que dali venham essas riquezas. Essa terceira prática que eu estou citando para você, ela é chamada de colonialismo. Quem foi pioneiro nesse processo? Quem saiu na frente? Né? Quem foi ali que conseguiu consolidar sua monarquia primeiro e saiu na frente no processo de expansão marítima? Portugal. Apesar de ser um dos menores países da Europa, foi o que muito cedo, ainda no século XIV, conseguiu consolidar sua monarquia a partir da Revolução de Avis. E a partir dali organizou toda uma estrutura burocrática, investiu em conhecimento náutico. Não sei se já ouviram falar da escola de Sagres, né? Uma verdadeira escola de conhecimento náutico, não só de desenvolvimento de novas embarcações, mas também de novos modelos de navegação. Foi na escola de Sagres, por exemplo, que surgiram as caravelas, uma embarcação mais eficaz, mais veloz, que poderia fazer com que eles passassem grandes rotas marítimas, né, com mais facilidade. Então, digamos que Portugal conseguiu reunir as condições necessárias para sair na frente nessa corrida. Só que ela não estava sozinha. Logo em seguida, em 1492, a Espanha também consegue consolidar seu processo de unificação política. E a partir disso, ela também começa a sua corrida marítima. No mesmo ano que Portugal consolida sua monarquia, que ele consegue se unificar, é o ano que um navegador genovês, com o apoio da coroa de Castela, sai do porto de Palos, tentando chegar nas Índias, dando uma volta ao mundo, ele encontra no meio do caminho um território desconhecido, que hoje nós chamamos de continente americano. Quem era esse cara? Cristóvão Colombo. Quando Colombo descobre, no primeiro momento ele nem sabia ter chegado no novo continente, mas posteriormente, a partir de viagens também, a mando da coroa espanhola, isso vai ser confirmado, havia necessidade de delimitar território entre essas potências mercantilistas. E aqui entra, digamos assim, umas questões mais polêmicas. É porque esses novos territórios eles vão ser divididos só entre duas monarquias europeias. Quem são? Espanha e
Portugal, deixando as outras monarquias de fora do processo. Então, bora organizar isso aqui de uma forma cronológica. No ano de 1492, nós temos um grande marco da expansão marítima, que é a chegada de Colombo ao continente americano, certo? A América. No ano seguinte, o Papa, né, a autoridade universal no mundo cristão, ele decreta uma bula. É como se fosse mesmo um documento que passa a valer para toda a cristandade. Essa bula chama-se Bula Intercoeteira, aonde ele, o Papa, traçava uma linha, né, a 150 léguas da ilha de Cabo Verde, né, do arquipélago de Cabo Verde, aonde tudo que estaria a oeste pertenceria à Espanha, tudo que estaria a leste pertenceria a Portugal. Portugal basicamente ficaria com a costa da África e algumas ilhas no Atlântico, como os Açores, Ilha da Madeira, próprio arquipélago de Cabo Verde. Só que ela vai lá, bate o pé, não aceita e entra numa negociação com a Espanha, aonde eles vão estabelecer um dos tratados mais importantes para a história das grandes navegações. E esse tratado, ele foi firmado no ano de 1494. Como é o nome desse tratado? Tratado de Tordesilhas. O que esse tratado ele estabelecia? Ele representa, galera, a divisão do Novo Mundo, como era chamado América, entre quem? Entre Portugal e a Espanha. Então a gente pode dizer que esse tratado ele é um tratado bilateral. É um tratado que beneficia apenas duas potências mercantilistas que saíram na frente nesse processo. Mas, porra, Fernando, a gente está falando de França equinocial, o que é que tu vem falar de Portugal e Espanha? É porque justamente ao firmar esse tratado, isso gerará um incômodo para as outras potências, dentre elas a França, que no primeiro momento não vai se interessar por conta de contextos internos de disputa entre a própria burguesia e o rei da França, não vai se interessar por esse projeto mercantilista. Mas a partir do século XVI, principalmente, a partir de uma estabilização, de uma conciliação entre a coroa francesa e a própria burguesia, que era quem financiava essas viagens, começará a se interessar por esse continente. Na época, o rei da França era um cara chamado Francisco I. E ao saber da assinatura desse tratado por Portugal e Espanha, ele ironiza esse tratado, dizendo que ele gostaria de ver o testamento de Adão, né, Adão e Eva, o primeiro homem, que deu o direito exclusivo a Portugal e Espanha. Obviamente, ele estava usando a ironia para ridicularizar e, obviamente, a denunciar a ilegitimidade desse tratado, né? Então, qual é o ponto central quando se fala de Tratado de Tordesilhas? Ele é um tratado bilateral entre Portugal e Espanha. Logo, as outras potências europeias elas não vão reconhecer esse tratado. E não é só um não reconhecimento da boca para fora. É um não reconhecimento também em atos, em posturas, em projetos. E como é que isso vai se configurar na prática, Fernando? Invasões estrangeiras no continente americano. Principalmente de quem? Ingleses, holandeses, irlandeses e, sobretudo, o que nos interessa, os franceses. É por isso que quando tu olha para o mapa do continente americano, você vai ver uma porrada de regiões com uma formação cultural e étnica muito diversa. Quando eu olho, por exemplo, para o Caribe, né, para a América Central, eu tenho o Haiti, que foi uma colônia francesa. Do outro lado, eu tenho a República Dominicana, que foi uma colônia espanhola. Mais para baixo, eu tenho a Jamaica, que foi uma colônia inglesa. E a maioria dessas colônias, inglesas, francesas, elas são colônias resultado, fruto desse processo de invasão estrangeira, né? E o Brasil não seria diferente. Por diversas vezes, essas potências europeias tentaram estabelecer domínio aqui, não só na chamada América Portuguesa, mas também na América
espanhola. Deu para entender até aqui, galera? Tranquilo. Anos depois, né, mais especificamente 4 anos depois, Portugal tem uma outra conquista que também é importante, que é a viagem, né, do chamado Périplo Africano, empreendida pelo Vasco da Gama. Pela primeira vez, Portugal consegue contornar o continente africano e acessar as Índias pelo Atlântico. Isso foi importantíssimo, porque fez com que Portugal conseguisse ter acesso a uma das regiões mais ricas para comercializar as chamadas especiarias, que era uma variedade de produtos diferentes que tinham um valor comercial muito alto na Europa. Isso fez com que a economia de Portugal ela disparasse. E nesse mesmo momento, nesse mesmo contexto, mais especificamente 2 anos depois, lembre-se, eu falei Vasco da Gama chega às Índias em 1498. 2 anos depois, tentando repetir exatamente a mesma viagem de Vasco da Gama, no ano de 1500, quem chega nas nossas praias, nós temos a chegada de Pedro Álvares Cabral ao território que hoje nós chamamos de Brasil. Só que, por que eu falei do Vasco da Gama antes? Porque o foco, o interesse da coroa portuguesa era ter acesso a esse comércio lá do Oriente, a esses produtos genericamente chamados de especiarias. Não era chegar no continente americano. Tanto que os primeiros 30 anos, pelo menos, da história do Brasil, a gente chama de período pré-colonial. Por quê? Não houve efetiva colonização dos portugueses nesse primeiro momento. Não houve uma política de trazer uma galera para cá para se estabelecer e formar logo as feitorias. Basicamente, o que Portugal fez? Viagens de expedições de reconhecimento para ver a dimensão do território que tinha descoberto, né? Estabeleceu algumas feitorias. O que são feitorias, Fernando? São entrepostos comerciais. É como se fossem pontos de parada para abastecer de pau-brasil, para abastecer de alimentos, para carregar água, para os caras seguirem viagem. Então, basicamente, nos primeiros 30, 35 anos, o Brasil era um território desconhecido até para aqueles que chegaram aqui primeiro, Portugal. Então não havia um interesse, só que por parte das outras potências, esse interesse ele vai ficar claro. Então se a gente olhar nas primeiras décadas da nossa colonização, franceses e ingleses principalmente já se faziam presentes também no nosso litoral, estabelecendo feitoria deles, firmando aliança com as populações indígenas aqui. E aí uma observação importante é que a gente vai ter uma aula onde a gente vai falar só sobre população indígena e africana no Brasil, para a gente entender que os povos indígenas no Brasil não era uma coisa só. Tá? Todo mundo era tupi, todo mundo era amigo, estava todo mundo em par. Não, uma coisa que marca fortemente as culturas indígenas dos povos originários brasileiros é a guerra. E às vezes povos de um mesmo tronco linguístico, falantes de uma mesma língua, eram inimigos históricos por décadas, às vezes por séculos. E quando esses estrangeiros chegam aqui, quando os portugueses chegam aqui, eles acabam sendo mais um povo, mais uma etnia, mais uma cultura no meio de uma rede de guerras que já existia. Então o que vai rolar ali? Vai rolar o que a gente chama na história de recrudescimento das guerras. Ou seja, essas guerras elas vão ficar mais intensas, porque vai entrar o elemento armado, vai entrar as novas tecnologias que esses europeus trazem. Então, se os portugueses conseguem os seus aliados, entre os Tremembés, entre os Carijós, entre os Tupiniquim, os franceses também vão ter seus aliados. E um dos principais aliados deles eram os Tupinambás, que odiavam portugueses. Então, percebe que toda essa conjuntura de ocupação francesa aqui, ela está sendo alimentada por um contexto que é internacional, mas que também tem a ver com a dinâmica de ocupação dos povos indígenas do território brasileiro. Tranquilo? Então, 1500, Pedro Álvares Cabral chega aqui. Como eu falei, basicamente aqui, o que eles vão fazer, né? O que Portugal vai fazer? Estabelece algumas feitorias, principalmente na região de Salvador, na região do que hoje é o Espírito Santo, e os caras seguem com seu interesse focado nas Índias, na região de Calicut, especificamente. E o Brasil meio que durante os primeiros 30 anos fica negligenciado pela coroa portuguesa. Só que na mesma, ali por volta de 1530 a 31, acontecem alguns fatores para a Banda da Índia que começa a dificultar
né, a circulação desse comércio de especiarias. E uma outra preocupação de Portugal é, se a gente não ocupar esse território lá, alguém vai ocupar. Eles começam a organizar, inclusive, as chamadas expedições guarda-costas, onde eles mandavam militares para expulsar, principalmente franceses, do nosso litoral. E esses caras já estavam cobiçando tanto ocupar esse território, que eles começam com um empreendimento extremamente audacioso, tá? A primeira tentativa de ocupação dos franceses no nosso território não foi no Maranhão, foi na chamada França Antártica. Foi uma ocupação que durou do ano de 1555 até 1575. E aonde ficava essa tal dessa França Antártica? Na chamada Baía de Guanabara. Eita, toma-te. Baía de Guanabara, território do atual estado do Rio de Janeiro, tá? Então a primeira ocupação, ela não é da região de São Luís, não é na região do Maranhão. Ela ocorre exatamente ali no sudeste, digamos assim, do que hoje é o Brasil. Essa França Antártica, ela foi fundada a partir da expedição de um comandante chamado Nicolau Durand de Villagnon, né? Onde ele vai estabelecer um pequeno núcleo colonial nesse ano de 1555 na ilha de Sergipe, né? Atual ilha de Villagnon, na Baía da Guanabara. Basicamente, a Baía da Guanabara é a baía que fica à frente da cidade do Rio de Janeiro. E ali eles vão estabelecer um núcleo colonial, vão fazer um forte, vão vir colonos, inclusive colonos calvinistas, né, protestantes que estavam fugindo das perseguições religiosas que estavam rolando lá na França. Para quem não conhece muito, a França, assim como Espanha e Portugal, é um país muito católico, muito influenciado pelo catolicismo. E esse contexto aqui é o contexto de reformas protestantes também. É quando as primeiras religiões não católicas começam a surgir na Europa. Já após ali a divulgação das ideias do Martinho Lutero, que vai dar origem ao luteranismo, tá? Após ali a divulgação das ideias do João Calvino, né, que vai dar origem a uma outra ramificação do cristianismo, que é o calvinismo, né? Então você tem uma conjuntura que envolve não só fatores políticos e econômicos, mas também fatores religiosos. E aí vem uma quantidade significativa desses protestantes para cá. Essa expedição, então, ela vai permanecer ali por 10 anos, né? Só que eles serão expulsos a partir de 1500, aqui é 65, tá? Não é 75, desculpa. 1565, quando o governador-geral do Brasil naquele momento, que era o Mendes Sá, tá? Manda o capitão-mor da época, que era o seu sobrinho, chamado Estácio de Sá, com uma grande esquadra para expulsar essa galera daqui. Como boa parte do contingente de colonos que estavam ali eram não militares, eles não vão conseguir resistir à força portuguesa. Eles são expulsos em 65, o Estácio de Sá mantém as suas tropas ali, e para evitar que eles retornem a esse lugar, o que eles fazem? Eles vão fundar o primeiro núcleo colonial ali, que futuramente vai dar origem à cidade do Rio de Janeiro. Então, pelo menos duas cidades aqui, elas meio que foram criadas no Brasil, meio que elas foram criadas como uma resposta da coroa portuguesa para evitar o retorno de invasores estrangeiros. Primeiro eu estou falando para você, Rio de Janeiro, e a segunda é o quê? São Luís, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Antes desses franceses se estabelecerem propriamente em São Luís, houve uma expedição que é importante para a história, inclusive bancas trabalhando história temática da história do Maranhão já cobraram sobre isso, que foi uma expedição de um corsário comandado por dois personagens importantes,
que é o Jacques Riffet e o Charles Devaux. Eu acho que é Devaux, uma coisa assim. Se alguém falar francês fluente, por favor, me corrija, tá? Só sei fazer o... Acho que eu sei falar mal português, né? Esses dois caras eram corsários, tá? Algumas expedições francesas, elas eram comandadas, digamos assim, elas eram feitas a mando da coroa francesa. Quando uma expedição ela tem, digamos assim, a autorização da coroa para ser feita, mesmo que seja uma expedição focada em pilhar, em capturar navios inimigos, a gente chama de corso. Daí vem a palavra corsário. Agora, quando é uma prática tipo autônoma, foi um capitão que resolveu se embrenhar no mar e atacou ali uma feitoria portuguesa e tomou para benefício próprio, aí ele não é um corsário, ele é um pirata, né? Porque ele age sem uma bandeira, né, de um país, tá? Então, haviam navegantes que adotavam a mesma postura, né? As duas posturas, digamos assim. Alguns eram corsários, outros eram piratas. Poderia acontecer também de um pirata muito famoso, já conhecedor de uma região, ser mandado pela coroa para fazer uma expedição. Foi o caso desses dois aqui. Eles foram os primeiros a tentar fazer um reconhecimento da região que hoje corresponde ao Maranhão, região da Baía de São Marcos. Só que o navio deles naufragou na frente da ilha, que hoje seria a Ilha de São Luís. E boa parte da tripulação deles morreram. Eles conseguiram chegar em terra firme, só que eles ficaram ali por alguns anos presos na Ilha de São Luís. Largura deles. A maioria dos povos indígenas que estavam ali eram tupinambás e já tinham tido contato com os franceses alguns anos antes. Então eles conseguiram se estabelecer, viveram entre esses nativos, conseguiram conhecer toda a dinâmica política, digamos assim, da região, né? Perceberam a não presença portuguesa e também espanhola, porque se você for ver ali pelo Tratado de Tordesilhas, a região do que hoje é o Maranhão, ela está no limite entre as posses de Portugal e Espanha. Então meio que era uma região que nenhum dos dois estados, das coroas, tentavam ocupar de forma efetiva. Então esses caras vão lá, eles conseguem ter uma dimensão e o Jacques Riffet, ele consegue voltar para a França, melhor dizendo, e ele vai conversar com o rei da França, que naquela época era o Henrique III, se eu não estou enganado, e o Henrique III compra a ideia de eles estabelecerem uma colonização ali. O problema é, alguns anos depois ele morre, e aí quem assume o trono francês é uma mulher chamada Maria de Médici. Ela ela era rainha, né? Então ela assume como regente até que o rei Luís XIII ele possa atingir a maioridade. E é ela que vai autorizar a primeira expedição para o estabelecimento da chamada França Equinocial. Por que era especificamente o Maranhão que os franceses queriam? Porque o Maranhão está localizado no litoral norte. Então, se você quiser fazer uma rota, por exemplo, para o continente africano, para capturar mão de obra escravizada, você tem que ter um ponto de parada no continente americano. É como se fosse um entreposto, para que seja um meio termo das navegações, né? Fora que também o Brasil ele já estava começando ali a ser um ponto importante para o desenvolvimento do açúcar. Pernambuco já estava ganhando esse status, já estava começando a implementar seus primeiros engenhos. A região do que hoje seria Espírito Santo também já estava começando a implementar os seus primeiros engenhos. Então era uma região estratégica. Estar próximo do que é a linha do Equador era estratégico para essas potências, né? Não é à toa que mais tarde eles vão implementar uma colonização um pouco mais ao norte, no que hoje é o quê? A Guiana faz fronteira com o Amapá, é um território historicamente ligado à França, né? Uma vez que eles foram expulsos daqui, eles vão embora conseguir estabelecer uma colonização mais ao norte. Galera que estava na turma do Amapá, a gente falou pra caramba disso daí. É o caso do contestado Amapá. Os franceses vão ser uma pedra no sapato do Brasil, né, da coroa portuguesa, por quase todo o século XVI, século XVII, até o século XIX haverá problema entre as duas coroas aí, tá? Então essa expedição foi a primeira, mas não é ela que vai fundar propriamente a chamada França Equinocial. A França Equinocial, ela é fundada no ano de 1612, né?
quando chega aqui a expedição de um nobre chamado Daniel de Latouche. Esse cara, ele aparece explícito no teu edital, né? Tanto que lá o tópico não é só França equinocial. França equinocial e a expedição de Daniel de Latouche. Então ele chega na região já com uma feitoria estabelecida pelos viajantes anteriores, e ali ele faz, num primeiro momento, um reconhecimento da região. Eles tentam verificar qual é o ponto mais adequado para eles estabelecerem um forte. Forte é uma das edificações mais importantes do período colonial no Brasil, porque ela precisa ficar num local estratégico, né, para que quando qualquer navegação, qualquer embarcação inimiga chegue, você consiga já parar os caras de frente. Quando você olha Natal, no Rio Grande do Norte, quando você olha a nossa própria cidade, Belém, qual é a baía que dá acesso ao nosso território? É a Baía do Guajará. Qualquer navio que chega, ele passa pela frente da Baía do Guajará. Do forte do presépio, você tem uma visão panorâmica. Então, é um ponto estratégico. Quando vocês estiverem lá em São Luís, visitem o Forte São Luís, que vocês vão perceber que a característica arquitetônica e militar, ela é muito parecida. É um padrão. Isso já era empregado pela maioria dessas potências ultramarinas, seja Portugal, seja Espanha, seja a própria França, né? Porque é uma tática, uma estratégia militar. Então, o de Latouche, ele vai lá, se estabelece na chamada ilha de Apauaçu, que é o nome original da ilha de São Luís, um nome dado pelos Tremembé, um povo de origem tupi-guarani. Inclusive, na legislação do Estado, né, do Maranhão, existe lá, né, o reconhecimento deste nome como, digamos assim, um nome original da ilha de São Luís. Tá? O nome está... Botei aí no material de vocês, acredito eu. Tá na segunda coluna, né? Ilha de Upauaçu, que na tradução do tupi significa Ilha Grande, tá? Eles se estabelecem nessa região e ali eles vão fundar a chamada França equinocial. Um ponto interessante que a tua banca pode cobrar são os objetivos dessa ocupação. Beleza, Fernando, eu já entendi que eles querem ocupar o território, né? Então a gente pode colocar aqui, primeiro objetivo, ocupar o território. Mas não era só isso, galera. Além de ocupar o território, obviamente eles vão querer explorar as riquezas da região. Não é à toa que esses caras, né, o de Latouche especialmente, ele chega em 1612, ele organiza todo o processo de ocupação, começa a construção dos primeiros fortes, e aqui é um ponto importante, mão de obra indígena será usada na construção desses fortes, tá? Em larga escala. Há historiadores que falam para mais de 1.000 indígenas trabalhando na construção desse forte. Obviamente não é o forte que existe hoje, mas as primeiras fortificações, geralmente feitas de madeira, né? E logo depois, em 1613, ele começa uma expedição pelo território do Pará. E aí eu já te abro atualmente para uma coisa que vocês vão perceber no decorrer do curso. A história do Maranhão ela está estreitamente ligada com a história do Pará. Porque durante muito tempo, principalmente a partir do século XVII, nós fizemos parte de uma mesma estrutura administrativa, que era o chamado Estado do Maranhão, né, que a gente vai falar dele hoje, mas depois do Estado do Grão-Pará e Maranhão. Então, basicamente, quando a gente está falando ali de século XVII, século XVIII, o governador do Maranhão era também o governador do Pará, do Amapá, do Amazonas, porque era tudo uma coisa só, né? Então, as nossas histórias, digamos assim, elas se conectam bastante, né? Principalmente ali por volta do século XVII.
Então, o de Latouche, ele estabelece a colonização, ele segue viagem, né, para explorar essa riqueza. É nessa viagem que ele, supostamente ele teria navegado o rio Tocantins, aonde ele teria se estabelecido durante um certo período na região do atual município de Cametá, né? Depois teria seguido viagem, ido mais ao sul, né, do Pará, do que é equivalente hoje ao território do Pará, e depois, por conta de uma excursão portuguesa, reconhecendo a presença francesa no litoral brasileiro, ele retorna, né? A expedição segue com outro carinha lá, que eu não lembro o nome agora, mas ele retorna para fortificar, tá? Um outro ponto interessante aqui, que pode ser cobrado, é que um dos objetivos também era expandir o catolicismo. Muitos frades capuchinhos, principalmente, vieram na expedição do de Latouche para cá, para catequizar a população indígena. Então a gente pode colocar isso também como um dos elementos importantes, tá? Data da fundação do Forte de São Luís, 8 de setembro de 1612, você vai ter a fundação do forte, no francês, Saint-Louis, que a princípio era o nome do forte, mas que depois vai dar nome a toda a povoação que vai ser criada nas proximidades daquele forte e mais tarde dará nome à ilha como um todo de São Luís. Para quem é de Belém, a dinâmica de ocupação de São Luís ela é muito similar à de Belém. O primeiro núcleo colonial de Belém é onde? Cidade Velha. A primeira rua de Belém, você está aqui na frente de frente para a catedral, do lado direito você tem a primeira rua, os primeiros conventos, as primeiras casas, né? Então a dinâmica de ocupação dessa região é muito parecida. Então essa data ela é colocada inclusive pelos órgãos oficiais do estado como a data de fundação do Maranhão. Só que isso aqui gera uma das maiores polêmicas dentro da historiografia maranhense. Por que polêmica? Se eu estou te dizendo que teoricamente Maranhão surgiu com a fundação do forte em 1612, isso significa que o Maranhão é uma das poucas cidades, talvez a única cidade, que não foi fundada por portugueses, por franceses. Só que é aí que eu vou te dar o pulo do gato. Presta muita atenção nisso. A tua banca, no último concurso, ela colocou uma questão sobre isso. Só que essa questão ela foi anulada. Ela foi anulada justamente porque há uma disputa de narrativas dentro da história do Maranhão por conta disso aqui. Quando foi que essa disputa ela surgiu? Século XX, anos de 1900 e bolinhas. Era o contexto da chamada República Velha. Todo o protagonismo político do país estava no Sudeste, especialmente nos dois estados mais ricos, São Paulo e Minas Gerais. A chamada política do café com leite. A gente vai trabalhar isso futuramente. As regiões, principalmente do Nordeste, que já tinham sido muito ricas no passado por conta do açúcar, meio que não tinham participação política efetiva. Então, havia uma tendência entre os intelectuais de criar narrativas históricas para exaltar e fortalecer a identidade regional dos seus estados. E foi nesse momento que começaram a surgir trabalhos historiográficos defendendo que a origem de São Luís, a origem do Maranhão, não era portuguesa, mas sim francesa. Então, passou a ser conveniente para as autoridades, sobretudo, trazer essa distinção na sua identidade de origem francesa. Quando você vai lá, por exemplo, nos principais órgãos públicos de São Luís, você não tem lá um busto do Jerônimo Albuquerque, que foi o primeiro capitão-mor. Você não tem lá um busto do rei de Portugal. Você tem um busto lá do Daniel de Latouche.
né? Porque há uma valorização muito grande disso. Aí tu, porra, Fernando, então quem que tá certo? Infelizmente, história não é que nem matemática. Não é uma coisa exata, né? Existem narrativas. A gente sempre escreve história a partir de necessidades do presente. Então, até hoje, há uma certa disputa quanto a isso. Mas se eu considero, né, que a fundação da primeira edificação, da primeira coisa que surgiu ali na região do Maranhão foi o forte, então é inegável que os franceses tiveram um papel importante. Qual é a narrativa que aqueles que defendem que os portugueses que fundaram São Luís apontam? É que um forte não é o suficiente para dizer que fundou-se uma cidade, né? E quem que vai criar, então, a cidade? É o primeiro capitão Mor, que é o Jerônimo de Albuquerque, que a gente vai falar dele no nosso segundo horário, que traz uma galera, o engenheiro Mor da coroa, um monte de funcionários da coroa portuguesa, e eles vão projetar as primeiras edificações da cidade de São Luís. Tá? Só que isso não ocorre em 1612, isso já vai ocorrer em 1615. Né? Então há essa discordância. Fernando, como é que isso pode vir numa prova para mim? Ele pode trazer um texto tipo apontando essa problemática narrativa. Né? Ele pode dizer, ó, há uma falta de consenso entre a elite intelectual do Maranhão sobre quem fundou. Ele pode trazer o papel dos franceses nesse processo de fundação. O que eu, Fernando, acho? Que eles não vão entrar nessa polêmica, mas eu prefiro te dizer que existe ela do que te deixar na deriva. Porque se aparecer, tu, pô, já sei, o Fernando falou sobre isso. Ela é tão polêmica que a última questão que a Sebastião cobrou sobre isso foi anulada, né? Porque é uma discussão, né? Principalmente para vocês que não são da área de história, né? Não é interessante você botar esse tipo de questão, porque ela vai abrir uma série de mas e se? Né? E aí é justamente o que a galera usa para tentar anular e consegue na maioria das vezes. Mas é importante a gente citar. Então, de 1612 até 1615, esses caras vão se estabelecer ali. E o que marca, né, o fim, digamos assim, do processo de ocupação dos franceses ali? Então, perceba, já falei da França equinoncial, que foi esses objetivos. Fundação de São Luís está dentro desse processo. E agora a gente vai falar do terceiro tópico aqui, que é da Batalha de Guaxenduba, tá? Essa batalha, ela ocorreu em uma data específica, tá? Ela ocorreu no dia 19/11/1614. Basicamente, foi um conflito, obviamente, entre os franceses e os chamados luso-brasileiros. Por que eu gosto de usar esse termo luso-brasileiros? Tem português no meio? Claro que tem, mas tem muita gente que nasceu aqui, especialmente na capitania de Pernambuco, que era, digamos assim, a base da coroa portuguesa naquele momento. Como é que ocorre essa escalada até o dia da batalha em si? Em 1613, um cara chamado Martim Soares Moreno, ele faz uma expedição até o litoral norte do Brasil e ele começa a ver que havia ali o estabelecimento de feitoria de uma nação não francesa. Ele se aproxima, ele consegue contato com alguns nativos e os nativos vão lá e contam. Não é só uma feitoria. Os caras fizeram forte, eles têm gente pra caramba ali, tem embarcação, eles têm armamento, estão fortemente equiparados. Aí o Martim Soares Moreno, ele não consegue retornar para Pernambuco, que foi o local que ele saiu. Ele é levado para a região do Caribe por conta das correntes marítimas. De lá, ele prefere ir para a Europa. Quando ele chega na Europa, ele escreve para o governador-geral na época, que era o Gaspar, se eu não estou enganado, e falando, tem uma colônia já gigantesca lá no litoral norte do Brasil, estabelecida, a gente precisa fazer alguma coisa. E é aí que o governador-geral do Brasil, Gaspar de Souza, ele vai arregimentar uma tropa, a princípio com 90 pessoas, 90 soldados, liderados por um cara que é importantíssimo para a história do Maranhão, que é o Jerônimo de Albuquerque, tá?
Era um homem de distinção, mas que não era português, ele era um brasileiro, filho do fruto de um relação. Ele seria o que a gente chamaria de mestiço, fruto da relação de um homem branco com uma indígena. Então é um cara que traz traços muito marcantes. É um cara importante estrategista, porque ele tinha um contato muito grande com as populações indígenas dali. E ele começa uma jornada, né? Essa jornada é justamente saindo do Pernambuco e indo em direção à região do que é o Maranhão. Isso pode aparecer na tua prova como a chamada Jornada Milagrosa. Por que Jornada Milagrosa? Porque comparado os números do regimento do Jerônimo Albuquerque ao que tinham os franceses, parecia assim, cara, os caras vão lá tentar um milagre. Porque ele manda depois um segundo regimento, agora via embarcação, digamos assim, com um sargento-mor chamado Diogo de Campos Moreno, mas somando o regimento dos dois, não dava 500 soldados. Só como eu falei, o Jerônimo ele tem uma articulação muito interessante, porque em cada região que ele passa, ele consegue arregimentar um grande número de indígenas. Então o exército luso-brasileiro ele tinha muito mais indígenas do que homens brancos. Quando ele chega lá, ele já estava com quase 1.000 soldados. Então ele passa, né? Ele sai da região de Pernambuco, ele passa pelo Rio Grande do Norte, depois ele passa pela região do Ceará, e finalmente ele entra no território do que hoje corresponde ao Maranhão, né? E aí começa ali a batalha. A batalha ela tem vários nuances, né? Posição estratégica, eles não chegam já invadindo o Forte São Luís, eles criam um forte numa ilha próxima, numa região próxima, observam por várias semanas. Os primeiros a lançarem uma ofensiva são os franceses, não são os portugueses. Eles conseguem se retirar e graças à genialidade, principalmente do Jerônimo de Albuquerque, eles conseguem derrotar os franceses, mesmo os franceses estando em maior quantidade de soldados, né? E aí o que acontece? Os franceses são obrigados a se bater em retirada, eles refugiam suas tropas todas dentro do Forte São Luís, que era a segurança deles, e basicamente o resto da guerra, da batalha, meses, os franceses lá em São Luís, no forte, e eles tentando achar uma negociação. São mandados correspondentes para a Europa, a fim de que eles resolvessem isso de forma diplomática. Naquele momento, a Maria de Médici ela tenta negociar algumas parcerias comerciais com a Espanha, então não era mais interessante ela estar ali em conflito, porque naquele momento Brasil, Portugal e Espanha já estavam sob o domínio da mesma coroa, num processo que a gente chama de União Ibérica. Então, meio que a coroa francesa, ela vai deixando a França equinocial de lado e o de La Touche fica lá, meio que, desculpa a expressão, na merda, assim. Tipo, ele, o que eu faço? Agora eu construí tudo isso aqui, agora é pra gente abandonar? Então ele tenta negociar. Primeiro ele pede navios para ele ir embora com as tropas dele, com os seus subordinados. Depois ele pede que os portugueses indenizem ele pelas peças de artilharia, pelos armamentos que eles deixaram. Só que aí entra um cara que é importantíssimo para esse processo, que é o Alexandre. Exato, Alexandre de Moura, isso é ótimo. Alexandre de Moura. O Alexandre de Moura, ele era o capitão-mor de Pernambuco. Tipo, depois do governador-geral, ele era o cara mais importante. E ele chega com uma quantidade de homens e embarcações muito grande, ele fala, eu não vou negociar com esse cara. Ele junta as tropas do Jerônimo, junta as tropas do Diogo, eles cercam o Forte São Luís e fala, ou tu te entrega ou tu vai morrer. E aí o de La Touche não tem o que fazer, né? Eles negociam para que a maioria dos colonos que já estavam estabelecidos ali, ou seja, não militares, eles são mandados embora. Inclusive, muitos deles pedem para continuar dentro do território, jurar obediência à coroa espanhola. Só que como havia muitos burburinhos de que depois aqueles caras tentariam se levantar contra a coroa espanhola de novo, eles preferem mandar todo mundo embora. Bota todo mundo no navio e vai embora. Quem fica? Fica o de La Touche e alguns imediatos deles, militares, que são enviados para Portugal e ficam presos lá aproximadamente 3 anos. Eles ficam presos, tá? Então, a França equinocial, ela é totalmente destruída no ano de 1615. E a partir daí, então, Portugal começa o seu processo de unificação. Então, vou colocar aqui para vocês alguns nomes que são importantes, né? O Jerônimo Albuquerque,
que depois vai ser o primeiro capitão-mor do Maranhão. O segundo imediato dele, que é o Diogo de Campos Moreno. Esse aqui não é tão citado, tá? Mas eu vou colocar só por vai que, né? Ele era o 02. Mas geralmente aparece mesmo o Alexandre Moura, de Moura. Alexandre de Moura, capitão-mor da capitania de Pernambuco. Esses dois caras são os mais importantes. Então eles criam um cerco ali, né? E no fim de 3 de novembro, 3 de novembro de 1615, você vai ter o cerco ao Forte de São Luís e a rendição o Delatouche, tá? Ele pode aparecer nos textos da tua prova também como Revardier, tá? O nome dele era Daniel Delatouche, e ele era barão, se eu não estou enganado, de uma região da França chamada de Revardier. Ele era um fidalgo, ele era um cara muito importante, tá? E por ser um dos líderes, um dos caras que encabeçou, um dos maiores entusiastas da França equinocial, é por isso que ele vai ficar preso na Torre de Belém. Não a Torre de Belém aqui, Belém, Portugal, tá? Uma prisão, tinha lá somente destinada a presos políticos, tá? Ponto que pode ser abordado também pela tua banca, para a gente fechar aqui. Consequências desse processo aqui. Consolidação do domínio português. Como eu falei, do domínio português. Uma vez expulsos os franceses, não era interessante deixar a região desocupada. Então, eles tomam um forte e, a partir dali, eles iniciam o processo de povoação efetiva dessa região, né? Então, a gente vai ter aqui o início efetivo da colonização. São Luís, não mais São Luís. São Luís torna-se um importante centro econômico, centro administrativo do Brasil. Importante centro administrativo. E você vai ter o fortalecimento da ocupação do litoral norte. Deixa eu ver se eu coloquei esse mapa aqui no teu material. Eu acho que não. É no outro que tá. Mas é só tu perceber o quê? Consequência, né? Então, consolidação do domínio português é porque a partir dali Portugal vai efetivamente colonizar a região, né? Inclusive trazendo para cá, para essa região, açorianos, né? Que é a galera que vivia ali no arquipélago dos Açores, um arquipélago até hoje pertencente a Portugal. É uma região que historicamente passou por vários processos de excedente populacional, ou seja, tinha mais gente vivendo no arquipélago do que recursos e terras cultiváveis, é uma região vulcânica, e uma vez ou outra tinha ali uma catástrofe, e aí ele pegava esse excedente populacional e traziam para cá. Então, por exemplo, cidades que têm uma quantidade de açorianos muito grande, Belém, São Luís, Bragança, Ourém, que mais? Macapá, recebeu muitos açorianos também. Então, eles foram importantíssimos no processo de ocupação
desse território. São Luís vai se tornar um centro importante administrativo, por quê? Porque depois, a gente vai ver isso no segundo horário, Portugal, para facilitar a administração, ele vai dividir o Brasil em 2 estados. Existiu o estado do Brasil, que basicamente era o litoral nordeste, e existiu o estado do Maranhão, que pegava Maranhão, Ceará, Piauí, uma parte do Pará, e a capital do estado do Maranhão era São Luís. E por que fortalece a ocupação do litoral norte? Porque agora o Forte de São Luís ele passa a ser um forte português. E mais tarde, a coroa também vai fundar, logo em sequência, melhor dizendo, 2 outros fortes para proteger o litoral norte. O forte de Natal, que pega aquela ponta lá do litoral nordeste, e o forte do Presépio, que funda a cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Qual é o ano de fundação de Belém? 1616, um ano depois da expulsão dos franceses. Por que fundar Belém? Porque Belém é a porta de entrada para o rio Amazonas. E no Amazonas pode não ter ouro, meu amigo. Mas tinha um negócio que também começou a despertar muito interesse, que era o quê? As chamadas drogas do sertão, né? Que eram importantes para a economia da região. Então, estabelecer um domínio sobre o Amazonas era fundamental para a coroa portuguesa. Tudo bem? Vamos fazer questões? Alguma dúvida? Vou dar 10 minutinhos aí para vocês, tá? Tem alguém esse material aí? Todo mundo. Tem material aí, filho? Ainda tem material, minha filha? Tem? Levanta a mão.
Bora? Já? Podemos? Primeira questão. Em relação à economia e à sociedade da América Portuguesa, julgue certo ou errado o item a seguir. Tendo conhecido o Tratado de Tordesilhas, a França negociou com Portugal parcerias comerciais para a exploração conjunta da Guanabara no século XVI e do Maranhão no século XVII, sem ameaçar a posse de terras brasileiras pelo colonizador luso. Certo ou errado? Errado, né, galera? Não há negociação entre essas potências. Eu uso dizer até que entre o século XVI e século XVI e século XVII, as duas potências mercantilistas, elas são inimigas, elas rivalizam no processo de corrida. Falei lá para vocês, a primeira atitude do rei da França foi dizer, né, solicitar lá o testamento de Adão, ironizando o Tratado de Tordesilhas. Então, a França ela não respeita esse tratado, por isso que haverá ali vários conflitos. Quando ele fala assim, exploração conjunta da Guanabara, ele está falando, por exemplo, que a França Antártica era um processo amigável entre os dois para explorar a região do Rio de Janeiro. Quando ele fala do Maranhão no século XVII, ele está falando da França equinocial, mas assim, a afirmativa como um todo ela está errada. Segunda, essa aqui é da PM de 2018. O século XVI marcou o início da colonização do território brasileiro pelos portugueses. Mas as terras descobertas ao sul do continente americano e conquistadas por Portugal e Espanha foram, à época, cobiçadas por outros povos europeus, como os franceses, ingleses e holandeses, que chegaram a ocupar os domínios portugueses e espanhóis no Novo Mundo. Em meio a essa disputa, ampliada quando Portugal foi incorporada pela Espanha na denominada União Ibérica, 1580 e 1640, situa-se parte significativa da história do Maranhão do período colonial. Só para te situar, tá? Se não lembra o que é a União Ibérica. No ano de 1580, Portugal viveu uma crise dinástica, tipo, o rei morreu sem deixar sucessores. E aí quem reivindicou o trono de Portugal foi o rei da Espanha, que era primo do sobrinho do tio do parente distante, mas era o único legítimo parente, digamos assim. Como a Espanha era muito forte naquele período, ninguém quis se opor, e aí o rei da Espanha ele passou a ser rei da Espanha e de Portugal. Não houve unificação dos dois reinos, eles continuaram separados administrativamente falando. Só que a coroa era do mesmo rei. Reflexo para o Brasil, Tratado de Tordesilhas perde o sentido, porque a coroa manda nos dois lados agora. Isso vai enfraquecer a administração colonial e vai possibilitar invasões estrangeiras. Então a gente pode dizer que a França equinocial está inserido nesse processo, nesse contexto. Continuando. Considerando o contexto histórico apresentado no texto precedente, julgue os seguintes itens relativos à história do Maranhão no período colonial. O projeto de colonização francesa no Brasil teve início com a fundação da França equinocial na região do atual Maranhão. Certo ou errado? O que está errado? O primeiro teve início. A França equinocial foi a primeira tentativa de colonização francesa. A primeira tentativa de colonização francesa foi a França Antártica. Então a segunda aí está errada também. Terceira, eu não vou ler tudo de novo porque é o mesmo texto do anterior. Bora logo lá para o comando, tá? A construção do Forte de São Luís, localizada em uma ilha na Baía de São Marcos, resultou da ação do francês Daniel de Latouche, senhor de la Revardier. Certo ou errado? Bora, responde. Hora de errar é aqui. Certo ou errado? Certo, não tem nada demais aí. Fernando, mas Baía de São Marcos. Bahia é como é chamado ali, né? Formação geográfica, galera da geografia aí. Na frente da Ilha de São Luís. Ah, mas ele é senhor da Revardier? É o título dele lá do francês. Falei pra você que ele é um nobre, tá? Então, terceira afirmativa, tá certa também. Oi? Guanabara? Ah, sim, a Baía de São Marcos. Seria equivalente, né? Quarta questão, mesmo texto, não vou ler. A resistência, se viesse na tua prova, vai ser maravilhoso. É um texto base e uma porrada de questões em cima dele, tá? A resistência francesa em defesa da França equinocial, sob o comando de
Revardier, é o de Latouche, tá? A mesma pessoa. Impediu a conquista portuguesa do território do Maranhão, fato concretizado às vésperas da independência do Brasil. Certo ou errado? Se tu marcar essa daí, eu não sei o que eu faço não, gente, pelo amor de Deus. Queridos, como é que a conquista portuguesa vai impedir, né, melhor dizendo, a resistência francesa vai impedir a conquista de Portugal? Senão tu não estaria fazendo concurso para PM do Maranhão, que era uma colônia portuguesa, tá? Então tá tudo errado isso daí. E aí o pior, né, que ele consegue deixar mais horroroso ainda. Fato concretizado às vésperas da independência. Porra, independência é 1822, mano. Se tu marcar isso daí, só Jesus na tua vida. Quinta questão. Então aí tá errado, né? Né? Ah, tá. Pensei. Quinta questão. Essa aqui foi adaptada, tá? Foi a partir do estabelecimento dos franceses no Maranhão, onde fundaram São Luís, na primeira metade do século XVII, que os portugueses passaram a demonstrar interesse por se instalar na porção setentrional da colônia americana. Considerando-se essa informação, é correto afirmar que a mudança de comportamento da metrópole deveu-se, entre outros fatores, aos riscos efetivos de perda territorial, o que o levou à luta contra os franceses. Grife aí, metrópole. Quem que ele está falando quando ele fala de metrópole? Do shopping metrópole? De quem que ele está falando? De Portugal, tá? Então ele está se referindo a Portugal. Que lá eu falei para você no início. No primeiro momento negligencia esse território, mas a partir do momento que ele é ameaçado pela presença estrangeira, ele passa a olhar para essa região de uma forma diferente, levando eles ao quê? A combater essa colônia francesa. Essa afirmativa está certa ou está errada? Está certa, muito bem, tá? Quinta questão, também está certa. Alguma dúvida? Não? Sexta questão. É correto afirmar que no início do século XVII, a França faria sua segunda tentativa de colonização no Maranhão, que a colonização portuguesa ainda não tinha atingido. Essa França equinocial aí é do comando, não fui eu que errei não, tá? Mas equinocial. É bem menos conhecida do que a tentativa anterior, embora tivesse um caráter mais oficial, na medida em que era apoiada diretamente pela coroa e tenha constituído, naquele momento, o esforço colonial mais importante da França, que após sua derrota voltaria finalmente suas atenções para o norte do continente, para cuidar, depois de um século, de quase total abandono do estabelecimento da Nova França no Canadá. Essa é difícil. O que tu marcou? Hã? Por que tá errado? Hã? Você não sabia? Canadá, território canadense, durante muito tempo, foi uma colônia francesa. Tá? Depois que a Inglaterra conseguiu recuperar. Assim como a parte da Louisiana, que está hoje nos Estados Unidos, colônia inglesa também, era território francês. Só que a grande questão aí inclusive isso gerou uma guerra entre Estados Unidos e França por conta disso. Só que essas guerras de lá só aconteceram, né, por ser o norte do continente, ela está falando da América do Norte, depois que eles foram expulsos de onde? Daqui do território brasileiro. Eu pensei que vocês iam ficar muito mais na dúvida no início da afirmação, né, quando ele fala assim, que a França equinocial, né, a França faria sua segunda tentativa de colonização do Maranhão. A França equinocial foi a segunda tentativa de colonização do Maranhão? Foi. Qual foi a primeira? Qual é o nome deles? Desses dois caras que naufragaram lá, né? Estabeleceram uma feitoria, mas não conseguiram colonizar. Então, de fato, era a segunda tentativa. Sexta questão está certa. Quem acertou aí? Olha aí, diferenciados aí. Tem que tomar cuidado, galera. Principalmente se vier um texto muito extenso. Vai por parte. Vai grifando cada informação. E, digamos, afirma se aquela parte ela está certa. Digo, isso aqui eu tenho certeza. Aí continua, tá? Porque no caso aqui eu tenho um texto mais longo com várias informações menores que tu precisa confirmar. Às vezes pode acontecer aqui da tua banca, ela trazer um monte de informação certa e finalzinho ele coloca ali um negócio que se tu não estiver atento, tu perde, tá? Então, essa daí está correta. Sétima questão. França e Holanda também marcaram presença na América, colonizando parte das Guianas
e das ilhas do Caribe. Ambas também ocuparam, durante determinado tempo, terras brasileiras. A França Setentrional foi uma tentativa dos franceses de colonizar a região que hoje corresponde ao estado do Amapá entre os anos de 1612 e 1615. Certo ou errado? Errado? Tá errado, muito bem, galera, tá errado. Porque entre 1612 e 1615, eles estavam tentando colonizar o Amapá? Não, estavam tentando colonizar o Maranhão, pô. Então, o erro tá aí, né? Amapá. E não é França Setentrional, é França Equinocial, tá? Essa tá tão na cara que ainda gera dúvida, não? Mas estaria todo errado. Teve conflito entre franceses e portugueses na região do Amapá? Teve, mas era chamado de Contestado do Amapá. Era uma disputa, um problema de fronteira entre a Guiana e o território correspondente ao Amapá. Oitava questão diz o seguinte: a Batalha de Guaxenduba inscreve-se entre os embates ocorridos no litoral do Maranhão, no século XVII, com reflexos da própria colonização do Brasil por Portugal. Essa batalha assinalou a vitória definitiva dos portugueses sobre os franceses pela posse da costa norte do Brasil. Certo ou errado? Certo, né, galera? Certo. Eles vencem a Batalha de Guaxenduba, eles expulsam os franceses da região e consolidam o seu domínio sobre a região. Então, oitava questão, corretíssima. Nona questão. A Batalha de Guaxenduba foi um confronto ocorrido em terras maranhenses, que motivado por interesse colonial de domínio territorial, envolveu soldados portugueses e franceses. Certo ou errado? Uma perfeita definição do que foi essa batalha aí. Nona questão, certa também. E a última traz um texto, né? As minguadas forças portuguesas. O que é algo minguado? É algo xoxo, murcho, capenga, né? Tendo à sua frente dois velhos guerreiros, o Jerônimo de Albuquerque, encanecido nas guerras irregulares do Brasil, decidido e arrojado, e Diogo de Campos, o veterano de Flandres, calmo e imperturbável. Cobriram-se nesse dia de glória, obrando excessos de energia, praticando gentilezas de valor, lutando, enfim, contra um inimigo 10 vezes superior em número. O Maranhão foi alvo de várias invasões estrangeiras. Sobre a denominação e expulsão estrangeira, a expressão Jornada Milagrosa pode ser associada à Batalha de Guaxenduba e à consequente expulsão dos holandeses, certo ou errado? O que está errado? A Jornada Milagrosa, a expulsão dos holandeses, né? Não seria dos holandeses, seria dos franceses. Muito bem. Então, para tu ver que tá quase tudo certo, só o finalzinho dali cagou a questão. Então, última está errada. Alguma dúvida, galera? Vão lá pro teu intervalo, tomar o teu mingau, teu café. Daqui a pouco a gente volta.